Fala aí galera, beleza? Seja bem-vindo ao meu canal e nós hoje vamos fazer a leitura do capítulo 3, A Plenitude dos Tempos, do livro Desejado de Todas as Nações, tá bom? Então, já se concentra aí que eu vou fazer a leitura deste capítulo. E se você já gostou dessa ideia, já deixe seu like, se inscreva no canal e ligue o sininho de notificações. E no final do vídeo, eu vou deixar um card aqui em cima para que você possa estar assistindo os vídeos deste livro, tá bom? Os capítulos que eu já postei aqui, tá? Mas é só no final que vai aparecer, tá bem? E também mais pra frente eu vou estar lendo o capítulo de cada livro, do livro da Bíblia, para que a gente possa estar aprendendo um pouco mais aí da Palavra de Deus, fazendo a leitura do que o Senhor já deixou para cada um de nós, tá bom? Então, vou compartilhar aqui a tela com vocês. Este vídeo aqui não tem edição, tá bom? É um vídeo diretão, vocês vão ver erro de gravação, vai ver eu gaguejando, etc e tal. Mas o importante aqui é a gente compartilhar a palavra e que elas possam penetrar sua mente e permanecer para todo sempre, para a honra e glória de Deus e não para a nossa glória somente, tá bom? E que seu conhecimento possa fluir nos amores do nosso Deus, que já deixou aí desde a fundação do mundo até os dias de hoje e será assim para todo sempre. Então vamos lá, capítulo 3, deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês da leitura. Vamos aqui, beleza, está aí, vamos fazer a leitura juntinho, tá bom? Capítulo 3, A Plenitude dos Tempos, do livro Desejado de Todas as Nações. Começando a leitura. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas capítulo 4, verso 4 e 5. A primeira vinda do Salvador foi predita no Éden, Quando Adão e Eva ouviram pela primeira vez a promessa, aguardavam-lhe o pronto cumprimento. Saudaram alegremente seu primogênito na esperança de que fosse o libertador, mas o cumprimento da promessa demorava. Aqueles que primeiro a receberam morreram sem o ver. Desde os dias de Enoque, a promessa foi repetida por meio de patriarcas e profetas, mantendo viva a esperança de seu aparecimento. E todavia ele não vinha. A profecia de Daniel revelou o tempo de seu advento, mas nem todos interpretavam corretamente a mensagem. Século após século se passou, cessaram as vozes dos profetas. A mão do opressor era pesada sobre Israel, e muitos estavam dispostos a exclamar: prolongar-se-ão os dias, e perecerá toda a visão. Ezequiel, capítulo 12, verso 22. Mas como as estrelas no vasto circuito de sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardância. Mediante os símbolos da grande escuridão e do forno fumegante, Deus revelara a Abraão a servidão de Israel no Egito e declarara que o tempo de peregrinação dele seria de 400 anos. Sairão depois com grandes riquezas. Gênesis capítulo 15, verso 14. Contra essa palavra, todo o poder do orgulho império de Faraó batalhou em vão. Naquele mesmo dia, indicado na promessa divina, todos os exércitos do Senhor sairão da terra do Egito. Êxodo, capítulo 12, verso 41. Assim, nos divinos conselhos fora determinada a hora da vinda de Cristo. Quando o grande relógio do tempo indicou aquela hora, Jesus nasceu em Belém. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. A providência havia dirigido os movimentos das nações e a onda do impulso e influência humanos até que o mundo se achava maduro para a vinda do Salvador. As nações estavam unidas sob o mesmo governo. Olha o cenário que Jesus veio. Falava-se vastamente uma língua, a qual era por toda parte reconhecida como a língua da literatura. De todas as terras, os judeus da dispersão reuniam-se em Jerusalém para as festas anuais. Ao voltarem para os lugares de sua peregrinação, podiam espalhar por todo o mundo as novas da vinda do Messias. Por essa época, os sistemas pagãos iam perdendo domínio sobre o povo. Os homens estavam cansados de aparências e fábulas
Ansiava uma religião capaz de satisfazer a alma, conquanto a luz da verdade parecesse afastada dos homens. Havia almas ansiosas de luz, cheias de perplexidade e dor. Tinham sede do conhecimento do Deus vivo, da certeza de uma vida para além da morte. À medida que Israel se havia separado de Deus, sua fé se enfraquecera e a esperança deixara, por assim dizer, de iluminar o futuro. As palavras dos profetas eram incompreendidas para a massa do povo. Para a massa do povo, a morte era um terrível mistério, para além e a incerteza e as sombras. Para além a incerteza e as sombras. Esse aqui ficou estranho, né? Para a massa do povo, a morte era um terrível mistério. Para além a incerteza e as sombras. Não era só o pranto das mães de Belém, mas o clamor do grande coração da humanidade que chegou ao profeta através dos séculos. A voz ouvida em Ramá. Lamentação, choro e grande pranto. Raquel chorando seus filhos e não querendo ser consolada porque já não existem. Mateus capítulo 2, verso 18. Na região da sombra da morte, sentavam-se os homens sem consolação, com olhares ansiosos aguardavam a vinda do libertador, quando as trevas seriam dispersas. E claro, se tornaria um mistério do futuro. Desculpa aí, gente, barulho da cadeira. Fora da nação judaica, houve homens que predisseram o aparecimento de um instrutor. Esses homens andavam em busca da verdade, e foi-lhes comunicado o espírito de inspiração. Um após outro, quais estrelas no céu enegrecido, haviam-se erguido esses mestres. Suas palavras de profecia despertaram a esperança no coração de milhares no mundo gentil. Fazia séculos que as escrituras haviam sido traduzidas para o grego, então vastamente falado no Império Romano. Os judeus estavam espalhados por toda parte e sua expectação da vinda do Messias era, até certo ponto, partilhada pelos gentios. Entre aqueles a quem os judeus classificavam de pagãos, encontravam-se homens que possuíam melhor compreensão das profecias da Escritura relativas ao Messias do que os mestres de Israel. Alguns o esperavam como libertador do pecado. Filósofos esforçavam-se por estudar a fundo o mistério da organização dos hebreus. A hipocrisia destes, porém, impedia a disseminação da luz. Com o fito de manter a separação entre eles e as outras nações, não se dispunham a comunicar o conhecimento que ainda possuíam quanto ao serviço simbólico. Era preciso que viesse o verdadeiro intérprete, aquele a quem todos esses tipos prefiguravam. Deviam explicar o sentido dos mesmos. Por meio da natureza de figuras e símbolos de patriarcas e profetas, Deus falara ao mundo. As lições deviam ser dadas à humanidade, na linguagem da própria humanidade. O mensageiro do concerto devia falar. Sua voz devia ser ouvida em seu próprio templo. Cristo tinha de vir para proferir palavras que fossem claras e positivamente compreendidas. Ele, o autor da verdade, devia separá-la da palha das expressões humanas, que a haviam tornado de nenhum efeito. Os princípios do governo de Deus e o plano da redenção deviam ficar claramente definidos. As lições do Antigo Testamento precisavam ser plenamente apresentadas aos homens. Havia entre os judeus ainda algumas almas firmes, descendentes daquela santa linhagem através da qual fora conservado o conhecimento de Deus. Estes acalentavam a esperança da promessa feita aos pais. Fortaleciam a fé repousando na certeza dada por intermédio de Moisés. O Senhor vosso Deus vos suscitará um profeta dentre vossos irmãos, semelhantes a mim, e este ouvireis em tudo o que vos disser. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 22. E novamente liam como o Senhor havia de ungir alguém para pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Isaías capítulo 61, verso 1 e 2.
Liam como ele havia de estabelecer a justiça sobre a terra, como as ilhas aguardariam a sua doutrina. Isaías capítulo 42, verso 4. Como os gentios andariam à sua luz, e os reis ao resplendor que lhe nascera. E os reis ao resplendor que lhe nascera. Isaías 60, verso 3. As últimas palavras de Jacó os enchiam de esperança. O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador, não está saindo esse legislador aqui, mas saiu agora. Nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló. Gênesis capítulo 49, verso 10. O enfraquecido poder de Israel testemunhava que a vinda do Messias estava às portas. A profecia de Daniel pintava a glória do seu reino sobre um domínio que sucederia a todos os impérios terrestres. E disse o profeta: subsistirá para sempre. Daniel capítulo 2, verso 44. Ao passo que poucos entendiam a natureza da missão de Cristo, era geral a expectativa de um poderoso príncipe que havia de estabelecer seu reino em Israel, e que viria como um libertador para as nações. Chegara a plenitude dos tempos, a humanidade, tornando-se mais degradada através dos séculos de transgressão, pedia a vinda do Redentor. Satanás estivera em operação para tornar intransponível o abismo entre a terra e o céu. Por suas falsidades, tornara os homens atrevidos no pecado. Era seu desígnio esgotar a paciência de Deus e extinguir-lhe o amor para com os homens, de maneira que ele abandonasse o mundo a Satanás jurisdição. Satanás estava procurando vedar ao homem o conhecimento de Deus, desviar-lhe a atenção do templo divino e estabelecer seu próprio reino. Dir-se-ia coroado de êxito sua luta pela supremacia. É verdade que, em toda geração, Deus tem seus instrumentos. Mesmo entre os gentios, havia homens por meio dos quais Cristo estava operando para elevar o povo de seu pecado e degradação. Mas esses homens eram desprezados e aborrecidos. Muitos deles haviam sofrido morte violenta. A escura sombra que Satanás lançara sobre o mundo tornara-se cada vez mais densa. Por meio do paganismo, Satanás desviara por séculos os homens de Deus, mas conseguira seu grande triunfo ao perverter a fé de Israel. Contemplando e adorando suas próprias concepções, os gentios haviam perdido o conhecimento de Deus, tornando-se mais e mais corruptos. O mesmo se deu com Israel, o princípio de que o homem se pode salvar por suas próprias obras, e que está na base de toda religião pagã. Tornara-se também o princípio da religião judaica. Implantara-o Satanás. Onde quer que seja mantido, os homens não têm barreira contra o pecado. Não entendi isso aqui, calma aí. Onde quer que seja mantido, os homens não têm barreira contra o pecado. Agora entendi. A mensagem de salvação é comunicada aos homens por intermédio de instrumentos humanos. Mas os judeus haviam procurado monopolizar a verdade, que é a vida eterna. Entesouraram ao vivo maná que se corrompera. A religião que tinham buscado guardar só para si tornara-se um tropeço. Roubavam a Deus de sua glória e prejudicavam o mundo por uma falsificação do Evangelho. Haviam recusado entregar-se a Deus para a salvação do mundo e tornaram-se instrumentos de Satanás para a sua destruição. O povo a quem Deus chamara para ser a coluna e fundamento da verdade, transformaram-se em representantes de Satanás. Fazia a obra que este queria que fizessem, seguindo uma conduta em que apresentavam mal o caráter de Deus, fazendo com que o mundo o considerasse um tirano. Os próprios sacerdotes que ministravam no templo haviam perdido de vista a significação do serviço que realizavam. Deixaram de olhar para além do símbolo, aquilo que ele significava, apresentando as ofertas sacrificiais. Eram como atores num palco. As ordenanças que o próprio Deus indicara tinham se tornado o meio de cegar o espírito e endurecer o coração. Deus não poderia fazer nada mais pelo homem por meio desses veículos. Todo o sistema devia ser banido.
O engano do pecado atingira sua culminância. Todos os meios para depravar a alma dos homens haviam sido postos em operação. Contemplando o mundo, o Filho de Deus viu sofrimento e miséria. Viu com piedade como os homens se tinham tornado vítimas da crueldade satânica. Olhou compassivamente para os que estavam sendo corrompidos, mortos, perdidos. Estes tinham escolhido um dominador que os jungia a seu carro como cativos. Confundidos e enganados, avançavam, em sombria procissão rumo à ruína eterna, para a morte em que não há nenhuma esperança de vida, para a noite que não tem alvorecer. Agentes satânicos estavam incorporados com os homens. O corpo de criaturas humanas, feito para a habitação de Deus, tornara-se morada de demônios. Os sentidos, os nervos, as paixões, os órgãos dos homens eram por agentes sobrenaturais levados a condescender com a concupiscência mais vil. O próprio selo dos demônios se achava impresso na fisionomia dos homens. Esta refletia a expressão das legiões do mal de que se achavam possessos. Eis a perspectiva contemplada pelo Redentor do mundo. Que espetáculo para a infinita pureza! Realmente, que cenário, que guerra, hein? Vamos lá. O pecado se tornara uma ciência, e era o vício consagrado como parte da religião. A rebelião deitara fundas raízes na alma, e violenta era a hostilidade do homem contra o céu. Ficara demonstrado perante o universo que, separada de Deus, a humanidade não se poderia erguer. Novo elemento de vida e poder tinha de ser comunicado por aquele que fizera o mundo. Com intenso interesse, os mundos não caídos observavam para ver Jeová levantar-se e assolar os habitantes da terra. E fizesse Deus assim, Satanás estaria pronto a executar seu plano de conquistar a aliança dos seres celestiais. Declarar a ele que os princípios de Deus tornavam impossível o perdão. Houvesse o mundo sido destruído e teria pretendido serem justas as suas acusações. Estava disposto a lançar a culpa sobre o Senhor e estender sua rebelião pelos mundos em cima. Em lugar de destruir o mundo, porém, Deus enviou seu Filho para o salvar. Embora se pudessem, por toda a parte do desgarrado domínio, ver corrupção e desafio, foi provido um meio para resgatá-lo. Justo no momento da crise, quando Satanás parecia prestes a triunfar, veio o Filho de Deus com a embaixada da graça divina. Através de todos os séculos, de todas as horas, o amor de Deus se havia exercido para com a raça caída. Não obstante a perversidade dos homens, os sinais da misericórdia tinham sido constantemente manifestados. E ao chegar à plenitude dos tempos, a divindade era glorificada, derramando sobre o mundo um dilúvio de graça vivificadora, o qual nunca seria impedido nem retido enquanto o plano da salvação não se houvesse consumado. Satanás jubilava por haver conseguido rebaixar a imagem de Deus na humanidade. Então veio Cristo, a fim de restaurar no homem a imagem de seu Criador. Ninguém senão Cristo pode remodelar o caráter arruinado pelo pecado. Veio para expelir os demônios que haviam dominado a vontade. Veio para nos erguer do pó, reformar o caráter manchado, segundo o modelo de seu divino caráter, embelezando-o com sua própria glória. E este foi o capítulo de hoje. Deixa eu colocar aqui. Vou compartilhar aqui com vocês a minha imagem. Ok. E é isso aí, galera. Esse foi o capítulo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe vocês. Que vocês tenham entendido a cena aí, né? Em que Jesus veio para manifestar o amor de Deus. Que essas palavras, esse conhecimento possa tocar o teu coração e sua mente e possa permanecer para todo sempre na sua vida. E que isso venha a ser o motivo da sua reforma. Rever os seus conceitos, as suas atitudes diante de Deus, se você está guardando as leis dele, a lei dele ou não, os princípios, os estatutos, se você está agradando a Deus, e pedir perdão pelos seus pecados diariamente e estar próximo de Deus, pedindo ali o auxílio dele para que venha acontecer contigo o que é impossível por si só, né? Esta obra de santificação, tá bom?
Somente em Cristo Jesus é que podemos fazer todas essas coisas, e aí o Espírito Santo nos dá poder quando a gente faz essa entrega, né, da nossa decisão de estar junto com Cristo e de aprender mais do seu santo amor. E aí então eles começam a trabalhar a nosso favor, mas se a gente não tomar essa posição, eles não vão trabalhar, tá bom? E tentar fazer a obra por si só não vai dar certo, a gente não tem força contra as hostes malignas, tá bom? Então é isso aí. Se gostou do assunto, ó, quiser assistir mais, tá aqui, ó, o card aqui em cima, para que vocês possam estar vendo os capítulos anteriores que eu já postei aqui. E vou continuar postando os seguintes capítulos para que vocês possam receber a mensagem de Deus através do Espírito de Profecia que foi escrito há séculos atrás, né, anos atrás aí, e que já está disponível para a gente gratuitamente há séculos aí, para a gente conhecer mais da vontade de Deus. E também nós temos a palavra de Deus. E eu vou estar fazendo a leitura também dos capítulos dos livros seguintes, que vão começar, e vamos começar pelo menos em Mateus ali, que já fala da vida de Jesus. E a gente precisa primeiro conhecer a parte esclarecida, para depois a gente entrar em profundidade, porque é uma linguagem muito direta com Deus, o Antigo Testamento, e aí deixa a gente meio perdido, né? E é por isso que muitas pessoas confundem a linguagem de Paulo, tá? Porque ele usa muito bem ali o Velho Testamento, e ele era um doutor nisso, né? Então, ele estudou muito para isso, muito super inteligente, e é até difícil de entender o texto dele. Mas a gente vai aprendendo aos poucos, tá bom? Deus é contigo em todos os momentos, não se preocupe, vai indo aos poucos, que aos poucos você vai sendo moldado, e assim você chegará à semelhança de Cristo, que é o dever de todo cristão. Lembre-se que não chegue ao extremismo e não julgue as pessoas, mas busque sempre se reconciliar com Deus, revendo os seus erros, tá bom? E estando sempre ali junto de Jesus, aprendendo mais seu amor e pedindo ajuda a Ele, sendo humilde e se arrependendo dos seus pecados, pedindo ajuda a Ele para que você possa superar as suas falhas, porque sem Ele não tem como, tá bom? É isso aí. Um forte abraço para vocês, se cuidem e espero ver vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Agora sim, agora fui. 1, 2, 3.